Alguma vez já se perguntou se a pessoa que está a ajudar poderia mudar a sua vida, mas apenas se soubesse quem você realmente é? O More Care Hospital erguia-se como uma fortaleza nos limites da cidade. As suas paredes brancas brilhavam sob luzes fluorescentes que nunca se apagavam. Dentro dessas paredes existia uma hierarquia tão antiga quanto a própria medicina. Os médicos escreviam as ordens, as enfermeiras as executavam. Esse era o sistema, inabalável e absoluto. Lily Anderson, uma rapariga tímida de 27 anos com cabelos castanhos suaves presos num rabo de cavalo elegante, tinha aprendido a aceitar o seu lugar nessa máquina. Ela era enfermeira no terceiro andar, onde os pacientes iam e vinham como as estações do ano. Ela entendia de sinais vitais e soro intravenoso, do peso da responsabilidade e da arte do toque gentil. Mas a sua voz, por mais experiente que fosse, sempre teria menos peso do que a de alguém de jaleco branco. Ainda assim, a sua dedicação comovente aos pacientes nunca vacilou. Na madrugada de terça-feira, quando o hospital entrava no turno da madrugada, Lily passou pela sala 307. A porta estava ligeiramente aberta. Lá dentro, só havia escuridão, mas ela ouviu uma tosse fraca e difícil. O prontuário do paciente dizia simplesmente John Doe, sem nome completo, sem histórico, apenas uma admissão cirúrgica. Algo naquele anonimato tocou o seu coração. Ela lembrou-se de outro paciente, anos antes, cujo sofrimento silencioso ela percebeu tarde demais. Essa memória ainda trazia dor. Então ela empurrou a porta e entrou, movida pelo que muitos chamariam de um compromisso inspirador com o cuidado, mesmo quando ninguém estava a ver. O quarto estava completamente escuro, com as cortinas bem fechadas. Lily sussurrou nas sombras. Desculpe acordá-lo. Só quero verificar a sua incisão. Uma voz baixa respondeu, mais áspera do que o esperado. Não é médica, pois não? Ela hesitou. Não, admitiu baixinho. Mas se ninguém verificar esta noite, a sua incisão pode infectar. Silêncio. Então a voz voltou a soar mais suave. Pode prosseguir. À luz fraca do seu relógio de pulso, Lily examinou o local da cirurgia com dedos cuidadosos. Ela não fazia ideia de que o homem na escuridão era Daniel Moore, o recém-nomeado CEO do hospital, e ele não tinha intenção de lhe dizer. Mas o que acontece quando os impotentes encontram os poderosos sem saber? Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas janelas do hospital, mas o calor não chegava à sala de descanso dos funcionários. Lily estava sentada sozinha, com as mãos em volta de um café frio. À sua frente havia uma pilha de papéis, um plano de cuidados de enfermagem abrangente sobre colecistectomia que ela passou semanas a aperfeiçoar. Ele detalhava todas as etapas pós-operatórias para pacientes submetidos à remoção da vesícula biliar, protocolos para prevenir complicações que ela via com muita frequência. Mas quando ela o apresentou ao Dr. Collins, o médico assistente, ele mal deu uma olhada. As enfermeiras registram os sinais vitais e seguem as ordens, disse ele com desdém. Deixe os planos de tratamento para as pessoas que frequentaram a faculdade de medicina. Helen Roberts, a enfermeira-chefe de cabelos grisalhos e olhos sábios, sentou-se à sua frente. Helen estava há 62 semanas da reforma. Trabalhou muito nesse plano de cuidados, disse Helen gentilmente. Lily acenou com a cabeça, contendo as lágrimas. Achei que poderia ajudar, mas talvez esteja a exagerar. Helen apertou a mão dela com firmeza. Mãe, às vezes, quem vê mais claramente é quem está em posição mais baixa. Não deixe ninguém convencê-la do contrário. O que você está a fazer é inspirador. No andar de cima, numa sala de recuperação privada, Daniel Moore estava sentado na cama, com a incisão cirúrgica ainda sensível. Ele deu entrada com um nome falso por um motivo. Como novo CEO, ele queria experimentar o hospital por dentro como um paciente vulnerável, não como um administrador. Precisava de saber se os valores defendidos pela More Care existiam realmente para além dos discursos na sala de reuniões. Até agora, nada o tinha impressionado. Mas, na noite anterior, aconteceu algo inesperado. Aquela enfermeira, a rapariga tímida que entrara no seu quarto escuro sem alarido, que lhe falara não como um título, mas como um ser humano que precisava de cuidados. Passara anos em hospitais, primeiro como cirurgião, depois como réu, após um processo devastador por negligência médica que pôs fim à sua carreira. Ele aprendera a desconfiar do sistema,
Mas a convicção tranquila dela lembrou-lhe alguém que ele perdera. Uma enfermeira que uma vez salvara a vida de sua mãe, com nada mais do que vigilância e coragem para falar. Naquela tarde, Daniel caminhava pelo corredor, ainda vestido com a roupa de paciente, sua identidade oculta. Ele passou pela enfermaria no momento em que o Dr. Collins saía com o rosto tenso de irritação. Lily estava perto do carrinho de medicamentos, segurando a pasta do plano de cuidados. Eu disse-lhe ontem, disse Anderson Collins com severidade. Enfermeiras não redigem protocolos de tratamento. Você não é qualificada. Se eu a vir ultrapassando os limites novamente, isso vai para o seu arquivo. A voz de Lily tremia, mas permaneceu firme. Eu só queria ajudar a prevenir complicações. A pesquisa apoia todas as recomendações. Collins zombou. Ajude fazendo o seu trabalho, não o meu. Ele afastou-se, deixando Lily sozinha, com o rosto corado de humilhação. Daniel observava da área do elevador. Ele não interveio, não estava pronto para se revelar, mas algo mudou dentro dele. Naquela noite, quando Lily voltou para verificar como ele estava, ela não mencionou o incidente. Ela ajustou a intravenosa, verificou os sinais vitais e perguntou como ele se sentia. Estou bem, disse Daniel. Após uma pausa, o turno de hoje foi longo. Lily sorriu levemente. Todos são longos, mas não me importo. Ela sentou-se na cadeira ao lado da cama dele por um momento. Na penumbra, começou a falar baixinho. Uma vez perdi um paciente. Ele estava a recuperar-se bem em todos os aspectos, mas notei algo na sua respiração, uma mudança sutil. Documentei isso nas minhas notas. O médico assistente nunca as leu. 3 dias depois, ele entrou em dificuldade respiratória. Tentamos reanimá-lo durante 40 minutos. Não conseguimos trazê-lo de volta. A voz dela falhou. Desde então, jurei nunca mais ficar calada, mesmo que isso me custasse caro. Tu lembras-me dele? Calado. Mas recuso-me a perder alguém novamente por não ter agido. Ela ficou de pé, alisando a bata. Descansa um pouco, disse ela suavemente, e depois desapareceu, sem saber que o homem a quem ela se tinha confiado tinha o poder de transformar o seu futuro ou acabar com a sua carreira com uma única palavra. O que farias se a pessoa em quem mais confias não tivesse ideia de quem tu realmente és? Reviravolta no clímax. De 2.200 caracteres. 2 dias depois, o caos tomou conta do terceiro andar. Um paciente pós-cirúrgico no quarto 312 entrou em colapso, com a pressão arterial a cair e a respiração superficial. O alarme soou. Lily pegou o carrinho de emergência e correu em direção ao quarto. O Dr. Collins estava lá a dar ordens, mas as suas mãos tremiam. O paciente estava a piorar e Collins parecia paralisado. Lily não esperou. Ela já tinha visto isso antes. Hemorragia interna oculta, do tipo que não aparece nos monitores até ser tarde demais. Ela iniciou o protocolo. Fluidos intravenosos em alta, oxigênio aumentado, pressão manual no abdômen para diminuir a hemorragia, enquanto chamava a equipe cirúrgica. Anderson recuou e gritou. Isso não é da sua competência. Espere pelo médico assistente. Mas Lily continuou. Ele está a sangrar internamente. Se esperarmos, vamos perdê-lo. O paciente estabilizou. A equipe cirúrgica chegou e salvou a vida dele. Mas depois, Lily sentou-se numa fria sala administrativa em frente à supervisora de enfermagem, enquanto Collins apresentava a sua queixa. Ela ultrapassou o seu âmbito, insistiu Collins. Agiu sem ordens médicas. Esta é uma questão de responsabilidade grave. A supervisora olhou para Lily com olhos cansados. Isto está correto? A voz de Lily estava firme. Segui o protocolo de emergência para suspeita de hemorragia interna. O paciente teria morrido se eu tivesse esperado. Tudo estava dentro do âmbito da enfermagem. A supervisora suspirou. Acredito em si, mas esta é a segunda vez que é flagrada por agir de forma independente. Não tenho escolha a não ser suspendê-la enquanto aguardamos a revisão. Helen apareceu na porta, chamada para revisar o caso. Ela olhou para Lily com uma expressão indecifrável e, em seguida, assinou a autorização de suspensão. Lily sentiu o chão desaparecer. Até Helen assinou o documento que acabou com a sua carreira. Naquela noite, Lily saiu do hospital incrédula. Ela devolveu o crachá, esvaziou o armário e dirigiu para casa em silêncio. No carro, ela finalmente chorou. Não de raiva, mas de exaustão. Ela tinha feito tudo certo, salvado uma vida
e ainda assim não foi suficiente. Lá em cima, Daniel ouviu os residentes a discutir o assunto. Uma enfermeira foi suspensa por agir por conta própria durante uma emergência, disse um deles. Daniel sentiu um aperto no estômago. Qual era o nome dela? Anderson. Lily Anderson. Daniel sentiu algo frio se instalar no peito. Ele se lembrou dela sentada ao lado da sua cama, contando-lhe sobre o paciente que ela havia perdido, sua promessa de nunca ficar em silêncio. E agora ela estava sendo punida por manter essa promessa. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Ele pensou no sistema que valorizava a hierarquia acima da humanidade, aquele que havia esmagado seu idealismo e sua carreira. Mas agora, pela primeira vez em anos, ele sentiu algo se mexer. Não apenas simpatia, mas a possibilidade de redenção. Na manhã seguinte, Daniel deu alta a si mesmo e foi direto para a sala de reuniões, onde a alta liderança estava reunida. A sala ficou em silêncio. Senhor, Moore, o que o senhor está a fazer? Daniel levantou a mão. Preciso abordar uma questão imediatamente. Há uma enfermeira chamada Lily Anderson, que foi suspensa ontem por salvar a vida de um paciente. Quero que o caso dela seja revisto agora. O diretor médico franziu a testa. Isso é um assunto interno do departamento. A voz de Daniel era baixa, mas transmitia autoridade absoluta. Essa enfermeira salvou a minha vida. A sala ficou em silêncio. O Dr. Collins empalideceu. Daniel continuou a olhar nos olhos de cada pessoa. Eu me internei neste hospital sob um pseudônimo para ver como tratamos os pacientes quando ninguém importante está a observar. Encontrei um exemplo comovente de cuidado genuíno num sistema no qual eu tinha deixado de acreditar. Encontrei uma rapariga tímida que se importava mais em salvar vidas do que em proteger a sua posição. Ela não tinha ideia de que eu era o CEO. Ela simplesmente fez o que era certo. E por isso, ela está a ser punida. Ele fez uma pausa. Se estamos a suspender pessoas por seguirem a sua consciência em emergências, perdemos de vista a razão pela qual este hospital existe. Mas será que a verdade a libertará? Ou o dano já está feito? 2 dias depois, o caos tomou conta do terceiro andar. Um paciente pós-cirúrgico no quarto 3A12 entrou em colapso. A pressão arterial estava a cair, a respiração era superficial. O alarme soou. Lily pegou no carrinho de emergência e correu para o quarto. O Dr. Collins estava lá a dar ordens, mas as suas mãos tremiam. O paciente estava a piorar e Collins parecia paralisado. Lily não esperou. Ela já tinha visto isso antes. Hemorragia interna pós-operatória oculta, do tipo que não aparece nos monitores até ser tarde demais. Ela iniciou o protocolo. Fluidos intravenosos abertos. Aumentou a pressão manual no abdômen para diminuir a hemorragia enquanto chamava a equipa cirúrgica. Anderson recuou. Collins gritou. Isto não é da sua competência. Espere pelo médico assistente. Mas Lily continuou. Ele está a sangrar internamente. Se esperarmos, vamos perdê-lo. O paciente estabilizou. A equipa cirúrgica chegou e salvou a sua vida. Mas depois, Lily sentou-se num escritório administrativo frio em frente à supervisora de enfermagem, enquanto Collins apresentava a sua queixa. Ela ultrapassou o seu âmbito, insistiu Collins. Agiu sem ordens médicas. Esta é uma questão de responsabilidade grave. A supervisora olhou para Lily com olhos cansados. Isto está correto? A voz de Lily estava firme. Segui o protocolo de emergência para suspeita de hemorragia interna. O paciente teria morrido se eu tivesse esperado. Tudo estava dentro do âmbito da enfermagem. A supervisora suspirou. Acredito em si, mas esta é a segunda vez que é sinalizada por agir de forma independente. Não tenho escolha a não ser suspendê-la enquanto aguardamos a revisão. Helen apareceu na porta, chamada para analisar o caso. Ela olhou para Lily com uma expressão indecifrável e, em seguida, assinou a autorização de suspensão. Lily sentiu o chão desaparecer. Até Helen assinou o documento que acabou com a sua carreira. Naquela noite, Lily saiu do Moore Care sem acreditar no que estava a acontecer. Ela devolveu o crachá, esvaziou o armário e dirigiu para casa em silêncio. No carro, ela finalmente chorou. Não de raiva, mas de exaustão. Ela tinha feito tudo certo, salvado uma vida, e ainda assim não foi suficiente. No andar de cima, Daniel ouviu os residentes a discutir o assunto. Uma enfermeira foi suspensa por agir por conta própria durante um código, disse um deles. Daniel sentiu um frio na barriga. Qual era o nome dela?
Anderson. Lily Anderson. Daniel sentiu algo frio se instalar no peito. Ele lembrou-se dela sentada ao lado da sua cama, contando-lhe sobre o paciente que ela tinha perdido, sua promessa de nunca ficar em silêncio. E agora ela estava a ser punida por manter essa promessa. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Pensou no sistema que valorizava a hierarquia acima da humanidade. Aquele que tinha esmagado o seu idealismo e a sua carreira. Mas agora, pela primeira vez em anos, sentiu algo a mexer-se. Não apenas simpatia, mas a possibilidade de redenção. Na manhã seguinte, Daniel deu alta a si mesmo e foi direto para a sala de reuniões onde a liderança sênior estava reunida. A sala ficou em silêncio. Sr. Moore, o que é que está a fazer? Daniel levantou a mão. Preciso de abordar um assunto imediatamente. Há uma enfermeira chamada Lily Anderson que foi suspensa ontem por salvar a vida de um paciente. Quero que o caso dela seja revisto agora. O diretor médico franziu a testa. Isso é um assunto interno do departamento. A voz de Daniel era baixa, mas transmitia autoridade absoluta. Aquela enfermeira salvou a minha vida. A sala ficou em silêncio. O Dr. Collins empalideceu. Daniel continuou a olhar nos olhos de cada pessoa. Eu me internei neste hospital sob um pseudônimo para ver como tratamos os pacientes quando ninguém importante está a observar. Encontrei um exemplo comovente de cuidado genuíno num sistema no qual eu tinha deixado de acreditar. Encontrei uma rapariga tímida que se importava mais em salvar vidas do que em proteger a sua posição. Ela não tinha ideia de que eu era o CEO. Ela simplesmente fez o que era certo. E por isso ela está a ser punida. Ele fez uma pausa. Se estamos a suspender pessoas por seguirem a sua consciência em situações de emergência, perdemos de vista a razão pela qual este hospital existe. Mas será que a verdade a libertará? Ou o dano já está feito? A sala de reuniões explodiu em murmúrios tensos e movimentos desconfortáveis. O Dr. Collins levantou-se abruptamente com o rosto vermelho. Com todo o respeito, Sr. Moore, o senhor não estava presente durante o código. A enfermeira agiu sem a devida autorização médica. Os protocolos médicos existem por razões muito importantes: segurança do paciente e proteção legal. Daniel virou-se para ele com uma calma inquietante. Diga-me uma coisa, Dr. Collins, aquela paciente sobreviveu? Collins hesitou, com o maxilar apertado. Sim, mas isso não é o que importa. Daniel interrompeu-o suavemente. É exatamente isso que importa. Ela salvou a vida de um ser humano e, em vez de agradecer, em vez de reconhecer a sua habilidade clínica, tentou acabar com a carreira dela. O diretor médico limpou a garganta diplomaticamente. Sr. Moore, compreendemos perfeitamente a sua gratidão pessoal. No entanto, temos de manter limites profissionais claros. As enfermeiras não podem tomar decisões clínicas independentes sem a supervisão de um médico. É uma questão de responsabilidade legal e hierarquia estabelecida. Daniel caminhou lentamente até a frente da sala, com movimentos deliberados, apesar do desconforto da sua recente cirurgia. Deixe-me dizer-lhe algo sobre hierarquia e responsabilidade. Ele disse, há 10 anos, eu era cirurgião, um cirurgião muito bom, de acordo com os meus mentores e o meu histórico. Realizei o que deveria ter sido um procedimento de rotina num paciente que mais tarde morreu devido a complicações. A família processou-me. Argumentaram que eu tinha sido negligente, que tinha ignorado sinais de alerta, que era demasiado orgulhoso para ouvir a equipa de enfermagem, que tinha assinalado várias preocupações na sua documentação. A sala ficou completamente em silêncio. Agora, a voz de Daniel carregava um peso que vinha da dor vivida, não apenas da autoridade. Eles estavam absolutamente certos. Eu estava tão focado na minha formação, na minha experiência, na minha posição na hierarquia, que descartei as observações cuidadosas de uma enfermeira como insignificantes. Achei que as preocupações dela eram simplificadas demais para o meu nível de análise. Aquele paciente morreu porque eu não ouvi. Perdi a minha licença médica. Perdi a minha carreira cirúrgica e aprendi a lição mais difícil possível. Que a pessoa com os diplomas mais avançados nem sempre é aquela que vê com mais clareza. Às vezes, é a pessoa que passa mais tempo com o paciente, aquela que presta atenção aos detalhes que não aparecem nos exames ou nos resultados laboratoriais. Várias pessoas à volta da mesa pareciam agora desconfortáveis, evitando o seu olhar. Daniel continuou.
Vim para este hospital para ver se ainda havia espaço na medicina moderna para pessoas que se preocupam genuinamente. E encontrei um da forma mais inesperada. No escuro, quando não tinha absolutamente nenhuma razão para ir além dos seus deveres básicos, Lily Anderson veio ver como eu estava. Ela não sabia o meu nome, a minha posição, a minha riqueza, a minha influência. Ela não esperava reconhecimento ou recompensa. Ela simplesmente não suportava a ideia de alguém sofrer se tivesse o conhecimento e a capacidade para evitar isso. Esse é o tipo de profissional de saúde que devemos proteger e promover, não destruir. Helen Roberts apareceu silenciosamente na porta, com a sua carta de demissão na mão, pronta para a entregar 2 semanas antes do previsto, em vez de ver o hospital trair os seus valores. Mas quando ouviu as palavras de Daniel, parou e ficou parada a ouvir. O diretor médico mexeu-se desconfortavelmente na sua cadeira. Certamente iremos rever o caso com uma nova perspectiva, admitiu ele com cautela. Daniel abanou a cabeça com firmeza. Não, vamos anular a suspensão com efeito imediato, reintegração total com um elogio formal no seu arquivo. Além disso, vamos implementar o plano de cuidados de enfermagem da enfermeira Anderson sobre colecistectomia como um programa piloto em todas as nossas unidades cirúrgicas. O Dr. Collins ficou boquiaberto, incrédulo. Não pode estar a falar a sério. Vai validar a ação não autorizada de uma enfermeira. O olhar de Daniel tornou-se gelado. Estou a falar muito a sério e mais uma coisa, Dr. Collins, será transferido a partir de hoje. Não será despedido. Não estou interessado em vingança, mas será transferido para uma função de consultoria médica, onde poderá contribuir com o seu conhecimento clínico sem responsabilidades diretas de cuidados aos pacientes ou autoridade de supervisão sobre a equipa de enfermagem. Considere isso uma oportunidade para lembrar por que se tornou médico. 3 dias depois, Lily recebeu uma ligação inesperada do Departamento de Recursos Humanos do hospital. A sua suspensão havia sido revogada. Mais do que isso, ela estava a ser reintegrada com uma menção honrosa formal colocada no seu registro permanente. Ela não entendia o que havia mudado. Quando regressou nervosa ao terceiro andar, Helen estava à sua espera na enfermaria, com uma expressão que Lily não conseguia decifrar. Algo entre alívio e orgulho. Há alguém que precisa de falar consigo, disse Helen gentilmente, guiando-a até uma sala de conferências privada no final do corredor. As mãos de Lily tremiam enquanto ela a seguia. Entrou na pequena sala de conferências e congelou completamente. Sentado à mesa estava o paciente do quarto 307, John D. Mas ele já não usava a roupa de paciente. Vestia um fato cinzento impecavelmente costurado, sua postura era confiante e autoritária. Seu rosto já não estava sombreado pela dor ou vulnerabilidade. Menina Anderson, disse ele, levantando-se com cuidadosa formalidade. Acho que é hora de me apresentar adequadamente. O meu nome é Daniel Moore. Sou o diretor executivo da More Care Hospitals. Lily sentiu todo o sangue a esvair-se do seu rosto. A sua voz saiu quase como um sussurro. Você é o seu? Daniel acenou lentamente com a cabeça. Peço desculpa por não ter sido honesto consigo desde o início. Registrei-me com um pseudônimo porque precisava de experimentar este hospital como um paciente normal para ver o que realmente acontece quando pensamos que nenhuma autoridade está a observar. E o que vi foi você a fazer o que toda esta instituição se esqueceu de fazer. Você ouviu. Você se importou. Você agiu com compaixão e competência quando mais ninguém o fez. As mãos de Lily tremiam ao lado do corpo. Não compreendo. Por que eu faria? Daniel aproximou-se com uma expressão mais suave. Porque me lembrou a enfermeira que salvou a vida da minha mãe quando eu tinha 15 anos. Ela não era a médica assistente. Ela não era a cirurgiã-chefe nem a diretora do departamento. Ela era simplesmente alguém que percebeu que a respiração da minha mãe tinha mudado de uma forma que os médicos não tinham percebido. Que confiou nos seus instintos clínicos, que se recusou a ficar calada mesmo quando isso deixava os médicos desconfortáveis. Ela salvou a vida da minha mãe. E, à sua maneira, você fez o mesmo por mim, não medicamente, mas restaurando algo que eu tinha perdido. Lembrou-me que ainda existe cuidado genuíno neste sistema falido. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Lily. Só fiz o que achei certo, o que qualquer pessoa deveria ter feito. Daniel abanou a cabeça lentamente. Não, fez o que eu esqueci de fazer quando era cirurgião.
Colocou o bem-estar dos pacientes em primeiro lugar, mesmo quando isso lhe custou tudo profissionalmente. Isso não é comum, é extraordinário e é exatamente o que este hospital precisa. Ele entregou-lhe uma pasta com o logótipo do hospital gravado na frente. Dentro estava o seu plano de cuidados abrangente, agora carimbado com várias aprovações administrativas e programado para implementação imediata em todo o hospital. Isto vai salvar vidas, disse Daniel baixinho. Vidas reais. E você vai ajudar-nos a treinar toda a equipa sobre como usá-lo. Um ato de coragem na escuridão poderia realmente mudar tudo? Ou isso é apenas o começo? Nas semanas que se seguiram, o More Care Hospital começou a transformar-se de maneiras sutis e profundas. Não foi uma mudança dramática da noite para o dia, mas algo mais silencioso e profundo. Uma mudança fundamental na forma como as pessoas se ouvem umas às outras, ultrapassando as fronteiras tradicionais. Daniel lançou o que chamou de Iniciativa de Empatia com o Paciente, um programa abrangente projetado para derrubar as paredes rígidas entre os departamentos e lembrar a todos, desde os serviços ambientais até os cirurgiões seniores, que o seu trabalho era, em última análise, sobre seres humanos vulneráveis, não apenas prontuários médicos e códigos de cobrança. E para sua própria surpresa, Lily Anderson viu-se no centro dessa transformação. Foi-lhe pedido que coliderasse a iniciativa para desenvolver módulos de formação e conduzir workshops sobre colaboração interdisciplinar e cuidados genuinamente centrados no paciente. No início, Lily sentia-se uma impostora nessas reuniões, rodeada por pessoas com muito mais experiência e credenciais impressionantes. Ela era apenas uma enfermeira, pensava constantemente, não uma líder ou educadora. Mas Helen, durante os seus últimos dias antes da reforma, chamou-a à parte numa tarde tranquila. Sabe o que realmente faz de alguém um líder? Helen perguntou com os seus olhos sábios, mantendo o olhar fixo em Lily. Não é um título impresso num crachá, não são anos de experiência ou diplomas avançados. É a vontade de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está a ver, mesmo quando isso tem um custo pessoal. Já provaste que tens essa qualidade. Agora só precisas de confiar nela. Lily começou a facilitar workshops sobre os seus protocolos de cuidados pós-operatórios, demonstrando em detalhe como um plano de cuidados de enfermagem bem concebido poderia prevenir complicações, reduzir as estadias hospitalares e melhorar drasticamente os resultados dos pacientes. Os médicos participaram nessas sessões, alguns com relutância óbvia no início, de braços cruzados e expressões céticas. Mas a resistência deles desapareceu quando viram os dados reais. As taxas de infecção caíram significativamente nas unidades que implementaram os seus protocolos. Os índices de satisfação dos pacientes aumentaram. Os tempos de recuperação melhoraram. Enfermeiras de outros andares, inspiradas pelo exemplo de Lily e recém-empoderadas pelo apoio administrativo, começaram a desenvolver seus próprios planos de cuidados especializados para diferentes condições e populações de pacientes. A cultura estava mudando lentamente, mas de forma inconfundível, como o gelo derretendo na primavera. Daniel observou essa transformação se desenrolar com um profundo sentimento de esperança que não sentia há anos. Ele se reunia regularmente com Lily, não apenas na sua qualidade de CEO analisando as métricas do programa, mas como alguém que passou a respeitar profundamente a sua perspectiva e o seu caráter. Eles conversavam sobre medicina e cura, sobre as falhas estruturais dos sistemas de saúde, sobre os pacientes que ambos perderam e aqueles que conseguiram salvar. Essas conversas, geralmente realizadas no seu escritório. À medida que a luz do entardecer entrava pelas janelas, Daniel ansiava por momentos de conexão genuína em dias que, de outra forma, seriam preenchidos com desafios administrativos. Certa noite, enquanto o sol se punha sobre a cidade em tons de âmbar e rosa, Daniel encontrou Lily na sala dos funcionários, a rever prontuários de pacientes e a fazer anotações para a sua próxima sessão de formação. Ele bateu suavemente na moldura da porta. Importa-se se eu interromper por um momento. Lily olhou para cima, surpresa por vê-lo ali, num espaço informal normalmente reservado para os funcionários, e apontou para a cadeira à sua frente. Daniel sentou-se com um suspiro que parecia carregar o peso de anos. Tenho pensado ultimamente, disse ele com voz pensativa, sobre o motivo pelo qual realmente deixei a cirurgia.
Sempre disse a mim mesmo que foi por causa do processo judicial, porque perdi a minha licença e a minha carreira foi destruída. Mas essa não era a verdade completa. Lily pousou a caneta e deu-lhe toda a sua atenção. A verdade é que, continuou Daniel, deixei de acreditar que pessoas boas pudessem sobreviver num sistema que parecia concebido para punir a bondade. Achava que a compaixão era um risco profissional, que preocupar-se demasiado acabaria inevitavelmente por destruir-nos. Convenci-me de que a única forma de nos protegermos era manter uma distância emocional para ver os pacientes como casos e não como pessoas. E depois conheci-te e provaste que todas as minhas suposições cínicas estavam erradas. A expressão de Lily suavizou-se com a compreensão. Acho que sempre soube a verdade. Só precisava de alguém para lhe lembrar que isso ainda importa. Daniel sorriu, uma expressão genuína que chegou aos seus olhos e transformou o seu rosto normalmente sério. Talvez sim, mas estou profundamente feliz por ter sido você. Ele fez uma pausa e acrescentou com formalidade cuidadosa. Helen vai reformar-se no final desta semana. Ela veio pessoalmente a mim para te recomendar para um cargo recém-criado. Enfermeira-chefe da unidade de compaixão. Lily ficou sem fôlego. O quê? Não há... Daniel acenou com a cabeça. É uma nova unidade especializada que estamos a criar, focada inteiramente no atendimento centrado no paciente e no treinamento da próxima geração de enfermeiras que pensam como tu, que entendem que excelência clínica e compaixão genuína não são opostos, mas parceiros. Sinceramente, não consigo pensar em ninguém mais qualificado para liderá-la. Lily não sabia o que dizer. Por tantos anos, ela se sentiu invisível na hierarquia do hospital. Sua voz era constantemente engolida pelas estruturas rígidas do sistema. E agora, ela estava recebendo uma plataforma para amplificar essa voz, para remodelar ativamente o próprio sistema que tanto tentou silenciá-la. Não tenho certeza se estou pronta para esse nível de responsabilidade, ela admitiu baixinho. Daniel inclinou-se para a frente com um olhar firme e seguro. Você está pronta a toda a sua carreira, Lily. Só não sabia disso ainda, e agora é hora de todos verem o que eu vi na escuridão. Essa competência silenciosa e profunda compaixão fazem o melhor tipo de líder. Mas o que significa realmente ser finalmente vista depois de passar tanto tempo invisível nas sombras? No último dia de Helen, a equipa se reuniu para uma pequena festa de aposentadoria. Havia balões, bolo e um cartão assinado por dezenas de pessoas que trabalharam com ela. Mas os olhos de Helen continuavam a desviar-se para Lily, que estava junto à janela. Após os discursos, Helen chamou Lily à parte e colocou um envelope nas suas mãos. Abra isto mais tarde, quando estiver sozinha, disse ela suavemente. Lily abraçou-a com força. Naquela noite, sozinha no seu apartamento, Lily abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão por Helen. Querida Lily, quando ler isto, eu já não estarei aqui, apenas no próximo capítulo, mas precisava de lhe dizer uma coisa. Quando a conheci, vi uma jovem enfermeira com medo da sua própria voz, duvidava de todos os seus instintos, pedia desculpa por se preocupar demasiado. Mas também vi uma luz que se recusava a apagar-se. A carta continuava. Lembrou-me porque me tornei enfermeira há 50 anos. Não por reconhecimento, mas porque acreditava que cuidar de pessoas vulneráveis era o trabalho mais importante que alguém poderia fazer. Levaste essa crença adiante, mesmo quando isso te custou caro. E agora vais transmiti-la. Não deixes que a tua bondade seja silenciada. Uma nova geração precisa de pessoas como tu, pessoas que veem os pacientes como seres humanos completos. Estou muito orgulhosa de ti, Lily. Não por causa do teu título, mas porque nunca deixaste de ser tu mesma. Com todo o meu amor, Helen. Lily dobrou a carta cuidadosamente, com lágrimas nos olhos. Ela pensou no paciente que havia perdido anos atrás, na culpa que a levou a se manifestar, e percebeu que talvez não tivesse falhado com ele. Talvez todas as vidas que salvou desde então, todos os protocolos que melhorou. Talvez tudo isso honrasse a memória dele. Na manhã seguinte, Lily entrou na unidade de cuidados com um novo crachá. Enfermeira-chefe da unidade de compaixão. Os corredores pareciam diferentes, não apenas por causa do seu papel, mas porque ela os via com outros olhos. Ela não era mais invisível. Na verdade, nunca tinha sido. Daniel encontrou-a no corredor,
com 2 chávenas de café nas mãos. Ele ofereceu-lhe uma com um sorriso caloroso. Primeiro dia no seu novo cargo. Como se sente? Lily sorriu de volta, genuína e sem reservas, aterrorizante e absolutamente certo. Daniel acenou com a cabeça. É assim que se sabe que vale a pena. Caminharam juntos em direção à unidade de compaixão, onde jovens enfermeiras ansiosas aguardavam, prontas para aprender, preparadas para mudar os cuidados de saúde, um paciente de cada vez. E Lily compreendeu que este momento era aquilo para que tinha trabalhado. Não o reconhecimento, nem um título prestigiado, mas a oportunidade de fazer uma diferença duradoura que se propagaria muito depois de ela partir.